Boa noite, irmãos. Sejam todos bem-vindos. Nossa reunião virtual, nosso culto à noite, Igreja Batista Bíblica. E vamos para a nossa mensagem de hoje. Capítulo 5. Nosso título é Quem dera que tivéssemos tal coração. E dentro disso nós falaremos sobre o coração que Deus desejou que tivéssemos. Então que Deus abençoe a sua palavra, o pregador e todos os ouvintes. Em nome de Jesus é a nossa oração. Amém. Vamos fazer a leitura do texto, Deuteronômio capítulo 5 tem 33 versículos, nós leremos inicialmente os versos de 1 a o 21. Então, Deuteronômio capítulo 5, versículos de 1 ao 21. Acompanhe aí na tela. E chamou Moisés a todo Israel e disse-lhes: Ouve, ó Israel, os estatutos e juízos que hoje vos falo aos ouvidos, e aprendê-los-ei, e guardá-los-ei para os cumprir. O Senhor nosso Deus fez aliança conosco em Horebe. Não com nossos pais fez o Senhor esta aliança, mas conosco, todos os que hoje aqui estamos vivos. Face a face o Senhor falou conosco no monte, do meio do fogo. Naquele tempo eu estava em pé entre o Senhor e vós, para vos notificar a palavra do Senhor, porque temeste o fogo e não subiste ao monte, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, e faço misericórdia a milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente ao que tomar o seu nome em vão. Guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás todo o teu trabalho, mas ao sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho nele, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão forte e braço estendido. Por isso o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia do sábado. Honra a teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolongue os teus dias e para que te vá bem na terra que te há de dar o teu Deus, o Senhor teu Deus. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, e não desejarás a casa do teu próximo, nem o seu campo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Então, último verso aí, versículo 21 de Deuteronômio 5. Provavelmente vocês perceberam algo interessante sobre o Deuteronômio 5, que é uma coisa já familiar, né? Não é a primeira vez que nós temos isso aí na Bíblia. Na verdade, nós temos aí Moisés fazendo uma releitura dos 10 mandamentos. Esse mesmo texto vai aparecer de forma inédita na Bíblia
lá em Êxodo capítulo 20. Né? E num conjunto maior, aí, então nós temos os 5 livros escritos por Moisés, também chamados de Torá, né, para o povo judeu, até hoje chama eles por esse nome. Nós também conhecemos eles por esse nome, né, que são Gênesis, Êxodo, Levítico e Deuteronômio. E, então nós temos aí a Torá. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Sendo Deuteronômio, então, o 5º livro. Em Êxodo, nós temos o povo saindo do Egito. Né? Um outro nome para o livro de Êxodo também é no deserto, que é quando o povo de Deus ali é tirado por ele do Egito e conduzido até Canaã. E logo na saída do Egito, então, tem a reunião deles ali em Horebe, né? Moisés relembrou esse fato aqui para eles, e ali foi entregue então os 10 mandamentos. Ali o povo israelita entrou em aliança, né, com Deus. Eles foram convidados por Deus a entrar nessa aliança e eles aceitaram. Então ali a aliança no Sinai foi formalizada por meio dos 10 mandamentos. Eles prontamente aceitaram aquilo ali e concordaram com Deus em viver segundo aquelas palavras. Vocês sabem que levou um tempo considerável entre a saída do Egito e a entrada na Terra Prometida. Tanto tempo que a geração que saiu do Egito, os adultos ao menos, eles não entraram na Canaã, na Terra Prometida. Eles não entraram em Canaã. Eles morreram no deserto durante aquele longo período de 40 anos, que é um tema muito tratado nas Escrituras, porque ali tinha questões difíceis envolvidas, a razão, o porquê daquilo, né, por causa da rebeldia, desobediência, e assim o povo não pôde entrar. Então é disso que está se tratando aqui. Por que Moisés está relembrando isso? Porque essa geração para a qual Moisés está falando, ela é outra geração. Ela não é a mesma, não são as mesmas pessoas que firmaram a aliança lá no Sinai. Por isso aqui, se você percebeu no início do texto ali, Moisés está falando assim, ó, aquela aliança lá foi com vocês. Né? Para tirar qualquer percepção errada de que aquilo foi algo tratado entre Deus e os nossos pais e não tem nada a ver conosco. Então Moisés vem dizer que não. Né? Deus, ao fazer aquela aliança, tinha em mente não só aquele povo que estava vivo ali diante dele, mas tinha em mente também, dentro da sua promessa, as próximas gerações. Né? E a geração seguinte é essa geração de Moisés aqui. Estes é que vão entrar na Terra Prometida e dar continuidade à história da salvação, né, por assim dizer. Então, dentro disso, né, nós vimos lá o nosso título, quem dera que tivéssemos tal coração. E nós estamos então falando do coração que Deus desejou que nós tivéssemos. Uma verdade importantíssima aqui, nisso que nós falaremos, é que a Bíblia mostra uma relação entre a santidade de Deus e nossa felicidade. Santidade de Deus e nossa felicidade. Tudo o que Deus nos manda fazer visa a sua santidade e o nosso bem-estar. Então é fundamental que a gente tenha a harmonia entre essas duas coisas, a santidade de Deus e a nossa felicidade. Né? Elas não são opostas de modo algum. Elas até podem estar opostas em algum momento, mas a grande questão nossa é remover essa oposição, porque isso se faz em razão do pecado, né? E da nossa maldade natural. E nós sempre queremos refrear e reduzir isso, né, para o nosso próprio bem, como a gente acaba de
falar nessas palavras aí. Então, nós temos o objetivo de identificar onde falhamos e ter o coração que Deus desejou para nós. Identificar porque não guardamos os mandamentos de Deus se eles são para o nosso próprio bem. Que é um paradigma, né? Se os mandamentos de Deus são para o nosso bem e aí nós não os guardamos, né? Por que, que a gente faz isso? Então essa é a grande questão aqui da nossa mensagem. E Deuteronômio 5, versículo 29, nós vamos ter a expressão sobre isso daí. Quem dera que tivéssemos tal coração que me temessem. Desculpa, é Deus falando, né? Quem dera que tivessem tal coração que me temessem e guardassem todos os meus mandamentos todos os dias, para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos para sempre. Então tá aí a razão da imagem que eu escolhi. Então, quem dera que eles tivessem tal coração para guardar meus mandamentos e para que fosse bem para eles e para seus filhos para sempre. Então, essa expressão aí denota a perpetuidade, né? Continuidade. Deus não quer uma bênção beneficiar somente uma determinada geração e esquece de outra, né? Pelo contrário, né? Ele visa uma continuidade. Vamos falar um pouquinho sobre o que aconteceu ali, né? Então nós estamos falando, né? O que está envolvido nisso aqui? Egito, Sinai, Cades Barnea e Moabe. Vamos entender como que essas palavras aí têm a ver com o que nós estamos falando. Então, como eu disse ao início, né, Moisés, quando começou a falar ali no capítulo 5, tem-se em mente, então, ali, que essa linha aí é a linha do tempo. Né? Então, imagine essa linha que acabou de traçar a tela aí, como aqueles israelitas que saíram do Egito. Então, nós temos ali no primeiro quadro, né, israelitas que saíram do Egito. Esses aqui, em questão, eles são os pais. Eles são os pais daqueles israelitas que estão ouvindo Moisés no capítulo 5 de Deuteronômio. Né? Então, os israelitas que saíram eram os pais. Né? Eles passaram pelo Sinai por 20 anos e nas campinas de Moabe eles já morreram. Então, eles são os ouvintes dos 10 mandamentos no original. Aqui na repetição, quando Moisés está repetindo os 10 mandamentos, já ali nas campinas de Moabe, que é onde se acredita que foi falado, né, Deuteronômio 5, eles já não existem mais. Então, por isso que Moisés fez questão de falar assim, ó, aquela aliança foi para vocês. Né? Foi para os pais também, mas os pais já não existem mais. Né? Agora a questão era com eles. E aí os versículos 22 a 24 dizem assim: Essas palavras falou o Senhor a toda a vossa congregação no monte, no meio do fogo, da nuvem e da escuridão, com grande voz, e nada acrescentou, e as escreveu em 2 tábuas de pedra, e a mim mas deu. E sucedeu que, ouvindo a voz no meio das trevas e vendo o monte ardendo em fogo, vos achegastes a mim, todos os cabeças das vossas tribos e vossos anciãos. E dissestes: Eis aqui o Senhor nosso Deus nos fez ver a sua glória e a sua grandeza, e ouvimos a sua voz no meio do fogo. Hoje vimos que Deus fala com o homem e que este permanece vivo. Então a impressão que aquelas pessoas ali no momento do Sinai tiveram foi uma impressão muito marcante e transformadora, né? Aquela revelação que Deus fez de si mesmo ali para eles, né? Dá a impressão que mudou a concepção deles sobre quem é Deus, né? Mas infelizmente eles fracassaram ali
em crer em Deus na hora das dificuldades, e eles não puderam obter sucesso ali na sua caminhada. O segundo grupo é daqueles que eram filhos dos que saíram do Egito. Então, no Sinai, são os menores de 20 anos. Então, aqueles que estavam lá no momento do Sinai, de 20 anos para baixo, que eram os jovens, né? Não eram os anciãos que falaram com Moisés no texto que a gente acabou de ler, mas eram, grande parte do povo eram os jovens, né? Eram os filhos ali que estavam assistindo aquilo, né? Participando meio que indiretamente, mas eles estavam presentes ali. Agora, aqui em Deuteronômio 5, eles já são pais e são avós, porque já tinha se passado 40 anos. Né? Então, aquele que fosse mais jovem, né, porque os de 20 anos para cima morreram no deserto. Os até 20 anos, eles viveram, eles estavam fora daquela maldição. Né? Dá-se a entender que eles não tinham ainda poder decisório que levou a nação à desobediência. Né? Então, eles não tiveram esse castigo, né, essa questão de fracasso, de não poder entrar na terra. E agora eles estão vivos ali, então eles estão ouvindo Moisés falar. E agora a situação já se inverteu. Eles é que são os pais e são os avós ali. Né? Eles não são uma geração assim que não tem ninguém antes dele ou abaixo deles. Né? Eles são ali as pessoas que têm que assumir a responsabilidade. Né? Eles são, por assim dizer, os adultos, já os anciãos ali. E nós lemos sobre eles, né, Deuteronômio 5, 25 a 27. Agora, pois, por que morreríamos? Pois este grande fogo nos consumiria. Se ainda mais ouvíssemos a voz do Senhor nosso Deus, morreríamos. Porque quem há de toda a carne que, ouvindo a voz do Deus vivente, falando do meio do fogo, como nós, e ficou vivo? Chega-te tu e ouve tudo o que disser o Senhor nosso Deus, e tu nos dirás tudo o que te disser o Senhor nosso Deus, e ouviremos e o cumpriremos. Interessante que quem falou isso foi, novamente, aquele grupo do quadro ali em cima, né, à nossa esquerda, lá em cima, os israelitas que saíram do Egito. Mas quem está ouvindo isso aqui agora são os israelitas que chegaram em Canaã, né, que eram os filhos e netos daqueles que saíram do Egito. E agora então, Moisés está querendo relembrar para eles de forma bem direta aqui, falando assim: ó, seus pais falaram que ouviriam e cumpririam, mas eles não cumpriram, né? E vocês? Então essa é a intenção de Moisés aqui. E vamos ver o terceiro e último grupo aqui no nosso quadro, né? Os netos. Gente, esses aí sequer tinham nascido, né? Eles nasceram no deserto. Então tinha uma geração ali que nem tinha vivido a escravidão, mas tinha vivido a experiência no deserto. Então eles nasceram naquele período difícil e eles nasceram, quando se deram conta, entenderam que eles estavam vivendo no meio de, um, de uma repreensão de Deus sobre o povo. Né? E é interessante que eles estavam vivendo naquela situação que eles nem tiveram nada a ver com aquilo, né? Mas os seus pais sim, né? Então no Sinai eles não haviam nascido ainda, né? Eles nasceram depois no deserto. Eles são crianças e adolescentes e jovens que continuarão a história, porque eles sim vão entrar e, ao contrário dos seus pais e avós, eles é que têm a energia para lutar e operar aquela conquista necessária e depois continuar a vida ali então, né? E ali Moisés conclui dizendo os versos 28 e 29. Ouvindo, pois, o Senhor as vossas palavras, quando me faláveis, o Senhor me disse: Eu ouvi as palavras deste povo, que eles te disseram, em tudo falaram bem. O que eles tinham falado bem? Que nós vamos ouvir e cumprir, né? Nós queremos sim fazer aliança com Deus, nós vamos ouvi-lo e cumprir o que ele mandar. Então Deus falou assim: bom, isso aí está correto. Mas vamos ver o verso 29. Quem dera que tivessem tal coração que me temessem
e guardassem todos os meus mandamentos, todos os dias, para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos para sempre. Então ali o texto, talvez o texto central aqui, o verso central da nossa mensagem, o verso 29, né? Quem dera tivéssemos tal coração, né? Para guardar o que Deus manda. A gente sabe que nós não temos esse coração, né? Nós temos um coração redimido já, mas ainda assim um coração com dificuldade de obedecer a Deus em tudo, né? E a questão que se coloca é essa então, né? O que Ele nos coloca para fazer é para o nosso bem, né? Reflete a santidade dele, sim, mas nós também devemos desejar a vontade de Deus, porque é para o nosso próprio bem, é para a nossa felicidade, né? Então nós temos tudo isso aí. Então, conseguem receber, vocês conseguem receber, conseguem perceber como isso está relacionado à nossa salvação? Deus nos trouxe a Ele, revelou-nos seu Filho como nosso Salvador. Agora quer nos dar uma nova vida aos pais e aos filhos. Então aqui nós temos já a segunda geração, né? Nós podemos trazer isso em alguma medida para nós. Qual geração na nossa família nós somos de redimidos, né? Seus pais já eram redimidos? Já tinham conhecido o Evangelho? Tinham recebido o Senhor Jesus como seu Salvador? Sim, não. Talvez a salvação na tua família, na tua casa, começou com você, né? E aí ela vai se transmitir ao seu filho, ao seu neto, né? Então a pergunta ali é: e se? Quem dera que eles tivessem tal coração que me temessem e guardassem todos os meus mandamentos todos os dias, para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos para sempre. Então, dividido ali em três partes. Uma pergunta ali, né, que foi colocada: quem dera que a gente tivesse tal coração. Vamos entrar agora nos versos que faltam, né? Nos 31 até o 33. Nós vamos relembrar algumas coisas aqui e também costurar isso com outras passagens da Bíblia. E três partes, então. A primeira, para nós refletirmos, é aquela expressão ali que eu retomo, que era Deus falando com Moisés, né? Tu, porém, fica-te aqui comigo. Tu, porém, fica-te aqui comigo. Que foi algo lembrado ali, né? Quando do episódio lá no Sinai. Deus falando, ó, você fica aqui comigo. E o que ele disse ao restante dos israelitas, né? Vai, diz-lhes, tornai-vos as vossas tendas, né? Tornai-vos as vossas tendas. Mas você, Moisés, você fica aqui comigo. Versículo 31. Tu, porém, fica aqui comigo, para que eu a ti te diga todos os mandamentos e estatutos e juízos que tu lhes has de ensinar, para que cumpram na terra que eu lhes darei a possuí-la. E aí nós temos alguns textos do Novo Testamento que apontam nessa direção, né, para a igreja, né? A Bíblia toda é uma só, mas nós temos ali Deus falando com o povo israelita. E alguém poderia dizer, mas né, isso aí tem relação conosco? Claro que sim, né? Em 2 aos Coríntios capítulo 5:17 nós temos assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Então, nós podemos dizer que imediatamente após a salvação, nós somos instruídos a guardar e aguardar por todas as coisas que Jesus nos ensinou, né? Então, nós somos feitos nova criatura, não é sem razão, é porque nós precisamos atender a isso que nós lemos em Mateus 28, 19 e 20. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Né? Nós temos aí o grande mandamento para a igreja, né? A grande comissão, assim chamada. E o versículo seguinte: ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado.
e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, se nos parece difícil aquilo que foi colocado ali nos versículos de Deuteronômio, né, e guardassem todos os meus mandamentos todos os dias, é, a força para isso se encontra aqui em Mateus. E eis que eu estou convosco todos os dias. Então, como é que nós podemos ter essa pretensão de guardar o que Deus manda, sabendo como nós somos, né? Nós encontramos a força para isso no eis que eu estou convosco. Tu, porém, fica-te aqui comigo, né? Aquela expressão Moisés, não, fica aqui comigo, Moisés, né? Eu tenho algo mais profundo a colocar para você. Tu, porém, fica-te aqui comigo. Êxodo 19, 8, nós temos um momento ali que antecedeu logo antes da entrega dos 10 mandamentos, que era a aliança de Deus com os israelitas. Então, ele coloca, Êxodo 19, 8. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse: Tudo o que o Senhor tem falado, faremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. Então, como nós vimos ali nos versículos de 1 a 3, do início da nossa leitura, então há 40 anos todos os israelitas tinham aceitado os termos da aliança com o Senhor. Né? Eles expressam isso aí: tudo o que o Senhor tem falado, nós faremos. Mas algo deu errado, porque toda uma geração perdeu-se no deserto. Eles disseram que fariam tudo o que Deus mandasse, mas eles não ficaram com ele. Por isso, essa frase aqui da fala de Deus merece destaque. Tu, porém, fica-te aqui comigo. E a falta da insistência nisso pode explicar o fracasso na experiência israelita naquela. Tu, porém, fica-te aqui comigo. Uma expressão bem pessoal ali de Deus para Moisés. E ali, o versículo 5, ele relembra, né? Naquele tempo eu estava em pé entre o Senhor e vós. Vós aqui eram os pais deles, né? Mas Moisés quer colocar aquilo para eles, para vos notificar a palavra do Senhor, porque temeste o fogo e não subiste ao monte. E os ouvintes de Moisés entendiam perfeitamente o que ele estava querendo dizer. Né? A noção que se tem é que eu venho do meu pai. Né? Então, eu tenho reflexos dele, obviamente. Então, aqui, interessante para eles é que eles estavam. O mensageiro aqui era o mesmo. Era o mesmo que falou aos pais e agora estava falando aos filhos. Era o mesmo Moisés. Né? E ele repete ali o versículo 4, né? Face a face o Senhor falou conosco. Ele coloca sempre a coisa ali no plural para envolver todos eles. Falou conosco no monte, no meio do fogo, né? Para relembrar que foi uma situação dramática. Né? Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. E aí ele começa a repetir ali, a fazer uma repetição dos 10 mandamentos, né? Lembrando ali desde o primeiro, né? Colocando para eles não terem nenhum outro Deus diante deles. Né? Ali é uma lembrança de quando eles tiveram temor do santo, né? E do castigo também, por causa dos pecados. E nós devemos ter uma reflexão sobre isso, de temor também sobre os pecados nossos que caíram sobre o nosso Senhor Jesus. Assim como Moisés se colocou entre Deus e o povo ali, e ficou claro o medo, né, que o israelita comum tinha em relação a Deus, aquele desconhecimento, aquela distância de Deus, isso é o mesmo que trata em relação a Jesus Cristo. Né?
o nosso Senhor se colocou entre Deus e nós, né? e, e nos levou a Deus. Né? E de outro lado, ele recebeu de Deus o castigo que era nosso. Então foi nesse momento que Deus passou a ser o maior valor das nossas vidas. É nesse momento que nós podemos olhar para um texto como esse de Deuteronômio 5, 6 a 9 e concordar com ele. Realmente, nós não temos outros deuses diante de nós. Nós não queremos imagem para ser deificada de absolutamente nada. Né? Não há nada para nós representarmos nem embaixo no céu, nem nem em cima no céu, nem embaixo na terra. Nós não queremos nos encurvar a nada disso, porque o Senhor é o nosso Deus, é um Deus zeloso. Né? E ele termina aqui falando sobre aquela questão difícil, né, de se compreender, né? Talvez mais difícil de aceitar do que compreender, que é a hora que ele fala: sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Então muitos não gostam e veem com maus olhos esse texto aí, mas ele não é nada mais do que o reconhecimento de uma realidade, né? Nós vamos entender melhor isso daí. É óbvio que nós não somos idólatras no sentido restrito, né? Daquele sentido ali pagão de fazer uma imagem e falar que aquilo é Deus, né? Uma imagem de aves, répteis, né? Como o paganismo antigo representava. Mas e em essência? Será que em essência nós não temos resquícios de idolatria ou idolatria disfarçada de em outros modos? Né? Nós não nos encurvamos a uma imagem, mas nós dedicamos maior parte do nosso tempo àquilo que não é Deus. Né? Certamente. Eu não estou falando sobre ficar o tempo todo lendo a Bíblia ou orando, mas aquela questão de que o pensamento do cristão precisa estar no Senhor todo o tempo e o tempo todo. Né? E isso é um desafio difícil de nós mantermos. Então, assumidamente, há algo errado conosco. Né? Porque o verso 9 ele teria se. Ele precisa ser reconhecido entre nós hoje. Né? E o que o verso 9 diz? Que é o último, né, que aparece aí, essa parte final. Né? O Senhor é Deus zeloso e visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. E isso é algo que nós reconhecemos muitas vezes com choro na nossa própria história, mas se graças a Deus não é assim na nossa história direta, pessoal, nós podemos também, com tristeza, observar isso na vida de cristãos amigos, né? Que experimentam e vivem verdadeiras tragédias na família, que têm crentes fiéis, né? Cristãos cujos pais eram fiéis e eram tementes a Deus e foram agraciados, né? Mas aí a vida do filho é uma verdadeira tragédia, né? Um testemunho inverso, né? Ou a do neto, e assim nós temos a chamada ladeira aí do mal e do pecado, né? Mas Deus não quer que seja assim. Temos um texto aí do pastor John MacArthur, né? Dando uma explicação sobre isso que nós acabamos de ler, sobre esse visito à iniquidade até a terceira e quarta geração e faço misericórdia a milhares, né? Então vamos ver o que o MacArthur escreveu ou falou aí. Moisés deixou claro que filhos não são punidos pelos pecados dos pais. Ele fala sobre isso em Deuteronômio 24:16 e também o profeta Ezequiel fala sobre isso no capítulo 18 do seu livro, 19 a 32. Fala sobre o fato de que filhos não são punidos pelos pecados dos pais, mas filhos sentem o impacto da violação da lei de Deus pela geração de seus pais, como consequência natural de sua desobediência, seu ódio a Deus. Filhos criados nesse ambiente incorporam e depois praticam idolatria semelhante.
expressando assim eles próprios desobediência odiosa. A diferença na consequência serve de advertência, bem como de motivação. O efeito da geração desobediente é plantar tão profundamente a maldade que se fazem necessárias várias gerações para revertê-la. Então, um comentário aí do John MacArthur sobre Êxodo 20, 5 e 6, que são os 10 mandamentos pela primeira vez colocados, e, consequentemente, aqui a Deuteronômio capítulo 5 também. Então, é claro, a gente olha esse texto e a gente não tem problema nenhum com ele. Né? Isso aí é claro como a água. Mas é aquele velho problema. Né? As pessoas que resistem a Deus, elas tentam prejudicar e atingir a imagem de Deus, inferindo maldade a Ele, por esse fato de Ele falar que visita a iniquidade dos pais nos filhos. Né? Quando nós olhamos na realidade, isso aí é o normal. Né? Então, se eu esqueço completamente de Deus no meu dia a dia, né, eu vou piorar a vida do meu filho. Né? Em vez da vida dele começar de um nível melhor do que a que eu comecei, né? Porque eu e talvez vários de vocês não nasci num lar cristão. Né? O Evangelho veio ao meu lar quando eu já era adolescente. Né? Mas o meu filho e o filho de muitos dos irmãos aí já nasceram em um lar cristão. Então eles deveriam já experimentar um patamar espiritual melhorado, mais elevado. Né? E se não for assim, é aí que se cumpre essa questão do filho sofrer a iniquidade do pai, não por pagar pelo erro do pai, mas por absorver, né? Seguir o exemplo negativo do pai. É claro que ele também pode não seguir, mas aqui é uma questão de tendência natural. Né? Então a Bíblia está falando sobre a tendência maléfica que todos os homens têm. Né? Mas é claro, né, nós sabemos que também vai entrar em questão aí a questão do indivíduo buscar a Deus. Né? Continuando, irmãos. Façais como vos mandou o Senhor vosso Deus. Versículo 32. Né? Versículo 32. Deixa eu abrir a minha aqui. Verso 32. Diz assim, né? Olhai, pois, que façais como vos mandou o Senhor vosso Deus, não vos desviareis nem para a direita, nem para a esquerda. Então não vos não vos desvieis, desculpa, nem para a direita, nem para a esquerda. Aqui diz respeito àquela questão dos dois caminhos, né? Ou da porta estreita que nós vemos em Mateus 7, 13, né? 7, 13 e 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Então, essa questão de desviar para um lado ou para o outro é a mesma coisa que trata ali naquilo que é colocado pelo Senhor Jesus no Evangelho. Então, façais como vos mandou o Senhor vosso Deus. Né? Cuidado com os desvios. Então, imagine que a vida com Deus é como um caminho estreito, mas cheio de bênçãos,
que começa na cruz, mas termina na cidade celestial. É assim que nós deveríamos ver, né? Então, dentro disso, não nos desviarmos nem para a direita nem para a esquerda, também amar e obedecer. Versículo 10: Faço misericórdia a milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. A intenção ali é mostrar que a benevolência de Deus é maior do que ali o seu juízo, né? Nesses termos aqui. Então existe uma relação entre essas duas palavras. Para Deus, uma coisa depende da outra. Por isso Deus deixou claro ali, né? Para fazer o que eu quero, você vai precisar estar comigo, né? Fica-te aqui comigo. Foi o primeiro ponto. Para que façais como vos mandou o Senhor. Né? Então, sem estar com Deus, nós nunca vamos conseguir fazer o que é pretendido por Ele para nós. Né? Então, para fazer o que eu quero, você precisa estar comigo. Não pode haver qualquer outro Deus entre nós. Já salvei tua alma, agora quero salvar a tua vida. Então é como se Deus estivesse dizendo assim, né? Fica-te aqui comigo, façais como vosso Senhor, vosso Deus, mandou. Então não nos desviamos, nós procuramos amar e obedecer. E aí então disso decorre a pergunta: como é que nós estamos vivendo? Como que nós estamos vivendo? O versículo 11, nós vamos sempre ficar ali, vai e volta, né? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque não terá por inocente que tomar o seu nome em vão. Né? Versículo 11. E o 12 a 15 é uma retomada, né? Guarda o dia do sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás todo o teu trabalho, mas no sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho nele, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu boi, nem teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão forte e braço estendido. Por isso o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia do sábado. Então, versículo aí 11 junto com 12 e 15. Então, nós podemos colocar ali, né, o não tomar o nome do seu Deus em vão, né, e Deus poderia responder assim para nós, né, sobre essa questão de nós usarmos o nome dele em vão. Ele poderia falar assim: por que você está me chamando? Né? O que você quer de mim? Você quer que eu traga santidade, né, para a sua vida? Então, voltando àquele ponto, né, de estar, o cristão deve estar com o seu pensamento em Deus, né, o fica-te aqui comigo, isso aí nos coloca num choque, né, porque nem sempre, a todo momento da nossa vida, será que nós queremos Deus conosco ali em todo momento? Né? Mas o fato é que Ele está conosco. Né? Então, nós devemos refletir aqui. E nos versículos 12 a 15, né, Deus planejou a vida em ciclos. Né? E aqui está, então, o ensino do descanso, ou como eles chamavam do Shabat, né? Que era o descanso semanal. E por que eles deveriam guardar esse descanso semanal? Era para o culto. Então, o culto a Deus ali na antiga aliança, no sábado, e o culto depois do advento, né, o culto para a igreja no domingo. Né? Então, nós devemos guardar o repouso semanal para ter comunhão com Deus. Né? Se nós não fazemos assim, vou colocar aqui para vocês, é a fala de um pastor puritano, né, que dentro do nosso ponto, assim, como é que nós estamos vivendo, né? E aí ele falou assim: nós devemos guardar o repouso semanal para ter comunhão com Deus. Se não o guardamos,
Se não fazemos, né, se a gente não guarda o domingo para ter comunhão com Deus, nós estamos guardando o descanso como um animal. Por que esse pastor aí, ele colocou a coisa dessa forma? Porque ali, nos 10 mandamentos, Deus mandava os animais descansar também. Só que os animais não eram chamados a prestar culto a Deus, né? Os homens sim. Então, o seu povo era chamado a prestar culto. Era dado esse descanso para eles poderem adorar o Senhor. Então, esse pastor, né, se eles não o fizessem, então você está vivendo como um animal. E é uma ilustração interessante. Né? Nós somos crentes que vivem como resgatados, né, que amam o seu Deus, ou nós estamos vivendo tendo uma experiência de vida animalesca, né? Aquilo que o apóstolo Paulo falou, né? Comamos e bebamos que amanhã nós vamos morrer, sem qualquer perspectiva assim de alegria em Deus, né? De apreciar a beleza do Senhor e nas coisas que Ele nos deu, né? Por que nós não tomamos o coração que Deus desejou que tivéssemos? Por que a gente não pega esse coração e faz ele ser dessa forma, né? Por que nós não obedecemos os mandamentos de Deus se eles são para o nosso bem? Nós são por refletir sobre eles. E em terceiro e último lugar, sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então, em casa, né, nós queremos trazer isso aí para a nossa casa, por isso aquela imagem ilustrativa inicial, né? Em casa, nós queremos trazer isso para, não de forma individual e egoístas, né? Não, eu leio a Bíblia, mas meu filho é problema dele, né? É claro que não, né? Por quê? Nós queremos trazer isso daí, ó, verso 16: honra teu pai e tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que te prolongue os teus dias e para que te vá bem na terra que te dá o Senhor teu Deus. Então isso aí é uma iniciativa do filho, mas nós queremos encaminhar ele para isso daí. Porque o verso também lá no Novo Testamento vai dizer que nós podemos atrapalhar os nossos filhos nessa intenção aí da guarda desse mandamento. Então somos nós, em alguma medida, numa medida muito importante, os responsáveis pelos nossos filhos nos honrarem. E Efésios 6, 1 a 4, o apóstolo Paulo falou assim, então, vós filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. E qual que era a promessa? Para que te vá bem e vivas muito sobre a terra. Então nós não queremos, nossos filhos, com certeza, se perguntar para eles, vão falar, não, eu quero viver muito tempo, eu tenho tantos planos, né? Quero fazer tantas coisas. E nós também queremos isso para eles, né? Mas nós podemos atrapalhar isso daí neles, né? E aí vem a parte que cabe a nós. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Isso aqui, irmãos, é completamente contra a cultura isso daqui. Por que é contra a cultura? Porque o pai que insiste a levar o filho no caminho do Senhor, ele é visto como um pai que está provocando o filho. Então, você fica irritando o seu filho, mandando ele ler a Bíblia, né? Ou lendo a Bíblia com ele. Não, é o contrário. Né? Como é que nós vamos criar ele na doutrina e demonstração do Senhor? Sem fazer isso. Sem pegar no pé dele, né? Dela. Então, para Deus, nós devemos ser pais chatos, sim. Por quê? Levando a coisa num extremo maior, que é o que nós estamos assistindo aí a todo noticiário e ouvindo a todo tempo, nós queremos que os nossos filhos nos sepultem e não o contrário. Num mundo carregado de maldade, né, de malignidade, de violência, drogas, promiscuidade, sexo cada vez mais cedo e sem responsabilidade. Que tipo de vida eles vão experimentar longe de Deus? Então é isso. Né? Não provoqueis a ira aos vossos filhos. Né? A ira aqui
Nós pensamos, é o filho ficar irritado. Não, é a ira de Deus. Então nós vamos procurar fazer de tudo para não empurrar os nossos filhos para a injustiça, porque Deus vai punir a injustiça desse mundo e nós não vamos querer que nossos filhos estejam lá. Né? 2 Coríntios 6,14. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade há entre a justiça com a injustiça, e que comunhão tem a luz com as trevas? Então aqui o ensino do apóstolo é no sentido de da união conjugal, né? Do casamento mesmo. Né? Então aqui nós teríamos para nós a questão de nós encaminharmos, né, os nossos filhos a desenvolver, né, relacionamentos com outros cristãos, né? E é porque é dali que eles vão casar e que eles vão levar a vida adiante. Então, em casa, vamos acelerar aqui um pouco. No coração também, né, versos 17 a 20, porque em casa envolve vários indivíduos, mas no coração, né, é uma coisa mais íntima, né? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, né? E isso envolve o coração, Deuteronômio 5, 17 a 20. E ali Mateus, né, dois textos em Mateus talvez sejam, né, são com certeza a aplicação da boca do próprio Senhor Jesus sobre esse mandamento. Né? Ouviste que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Então, o trato ali de Deus na parte mais íntima, né, que é no coração, no pensamento das pessoas. Questões assim que, né, nós não colocamos para fora, mas estão ali. Né? E as maldades que eventualmente nós vamos cometer, começaram ali. Então, o modo eficaz de Deus tratar com o mal é já na essência. Né? E de novo, no capítulo 7, verso 11: Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está no céu, dará bens aos que lhe pedirem. Né? Então, vamos rogar a Deus que Ele nos dê, sobretudo, esses bens espirituais aqui, né? Esse discernimento para nós e para nós transmitirmos isso aos nossos filhos. Dentro dos sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso, verso 21, na vida. Né? Verso 21, não cobiçarás a mulher do teu próximo, e não desejarás a casa do teu próximo, nem o seu campo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Então aí está o mandamento aplicado contra a cobiça, né? Contra a insatisfação. Né? Eu estou sempre insatisfeito, eu sempre quero aquilo que eu não tenho. E aí o Novo Testamento vai trazer luz sobre isso aí em 1 Tessalonicenses 4, 11 e 12. Procurais viver quietos e tratar dos vossos próprios negócios e trabalhar com vossas próprias mãos, como já vô-lo temos mandado, para que andeis honestamente para os que estão de fora e não necessitais de coisa alguma. Então olha que texto interessante, né? Mais prático que isso, eu acho que não tem como, né? E Romanos 12, 6, né, na mesma direção, não ambicioneis as coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Então essa aí é a receita, né? E é claro, a gente entende que isso aí tem vários patamares, né? O que é humildade para um, tudo isso aí está dentro das possibilidades que Deus repartiu a cada filho dele, né? E vivendo em conformidade com aquilo, nós vamos receber o bem que Deus tem para nós. Né? Aqui nós temos então a representação de uma vida financeira estável. Conclusão, verso 29, né, que é o nosso verso central aqui em Deuteronômio 5. Quem dera que eles tivessem tal coração que me temessem e guardassem todos os meus mandamentos todos os dias, para que
bem lhes fosse a eles e a seus filhos para sempre. Então, repetindo ali os nossos pontos da mensagem, em forma de receita, como é que a gente pode atingir algo tão elevado como esse verso aí coloca? Né? O verso começa com o coração. Né? E nós podemos pedir a Deus um coração novo, sabia? E nós já ganhamos esse coração no momento da nossa conversão. Como guardar todos os mandamentos, então? Né? Todos os dias ele fala ainda assim. Então, tu, porém, fica-te aqui comigo. Né? A proximidade, a relação, né, do cristão com Deus vai na direção do alcance desse objetivo aí tão elevado que é do versículo 29. Né? Façais como vos mandou o Senhor vosso Deus. Como que eu vou conseguir fazer aquilo que o Senhor deseja? Né? Nós devemos recorrer a Ele para fazer o que Ele mesmo quer que a gente faça. Né? Guardar todos os meus mandamentos. Né? Isso inclui até aqueles que nós tropeçaremos e pecaremos. Né? A graça de Deus também alcança ali por meio do perdão. Sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então nós somos filhos de Deus. E ali o verso 29, o final, para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos para sempre. A coisa mais bendita que nós podemos transmitir a nossos filhos, né, é o temor a Deus. Então, isso já é, por assim dizer, filho de crente não nasce crente, né? Isso é uma coisa óbvia, mas com certeza, né? O filho do cristão e o neto, né? E as gerações que advêm, né, daquele lar cristão, como nós vimos ali Moisés falando, né, com os filhos e os netos, né? Os netos, né? Crianças que nasceram ali naquela caminhada, né? Eles têm uma situação melhor, uma situação favorecida, né? Porque num sentido assim eles já têm a verdade claramente colocada para eles no íntimo do seu lar. Né? Andareis em todo o caminho que vos manda o Senhor vosso Deus, para que vivais e bem vos suceda, e prolongueis os dias na terra que haveis de possuir. Então isso foi colocado como verso final ali, objetivo final para aqueles israelitas que estavam prestes a entrar em Canaã, e para nós num sentido assim, conforme é colocado pelo Evangelho na nossa realidade, é a nossa vida com Deus. Né? Nós não estamos caminhando para uma terra prometida, mas nós estamos atravessando essa vida, né? Nesse mundo mal, cheio de ameaças e perigos, e nós queremos desfrutar, né, a bênção de Deus aqui nesse mundo desse jeito mesmo. E, inclusive, parte dessa bênção é a melhora desse mundo em alguma medida, né, para que nós possamos viver bem, nossos filhos e nossos netos também possam aproveitar o bem de Deus nesse mundo presente. Então, uma imagem mais estendida, começamos com uma família pequena ali, né? Pai, mãe e 2 filhos. Aqui nós temos, talvez, essa imagem sirva para mostrar várias gerações ali. Então, tem pessoas mais idosas, pessoas mais novas, velhos, adultos, adolescentes, crianças bem pequenininhas. Vamos pensar aí em quais desses aí nós nos encaixamos, né? Onde estariam nossos filhos? Onde estão nossos pais, né? Nossos avós? Né? Então que Deus abençoe a sua palavra. Em nome de Jesus, nós pedimos, Pai, abençoa teu povo, permite que a gente compreenda essa realidade importante que é de ficar com o Senhor, buscar o teu conselho e viver para ti, e que nós possamos perceber que isso é tudo de bom, tudo de melhor que nós podemos experimentar. Então, em nome do teu Filho,
nós oramos agradecidos e pedimos que o Senhor nos conceda uma boa semana. Em nome de Jesus, nosso Redentor, nós oramos. Amém.